Olá pessoal, tudo bem? Bom, já faz algum tempo que eu venho pensando sobre essa questão, sobre esse nosso problema, o problema que a gente vê atualmente da epidemia ou da pandemia, na verdade, da Covid-19. E como professor de geografia, eu penso que existem pelo menos dois assuntos clássicos da geografia, dois assuntos que comumente são cobrados no Enem e que têm relação com esse problema mundial. Tá? Que assuntos são esses? Bom, eu vejo pelo menos dois assuntos. Primeiro, a industrialização. Tá? O segundo assunto seria a urbanização. Vamos explicar melhor isso. Tá? Então, primeiro, vamos começar pela industrialização. Não sei se vocês repararam, mas logo no início, principalmente no início do aumento do número de casos de Covid aqui no Brasil, um dos principais problemas que nós enfrentamos foi a importação de respiradores, além de outros itens ligados ao tratamento de saúde das pessoas acometidas pela doença. E aí vem aquela pergunta: por que não se produziu isso no Brasil na mesma escala que se produziu, por exemplo, na China ou nos Estados Unidos? Isso nos leva, pessoal, a uma questão muito importante que diz respeito à forma como a nossa industrialização aconteceu. Tá? Então, nós temos um parque industrial diversificado? Sim, porém muito dependente ainda de bens de capital, guardem isso, tá? De bens de capital estrangeiros, de itens industrializados que têm uma complexidade bastante elevada, que dependem de muito investimento em ciência e tecnologia e quando a gente pensa no caso do Brasil, a gente não encontra muitas vezes indústrias que consigam fazer frente, que consigam produzir esses itens, tá? Se não na mesma escala, ou às vezes até conseguir produzir propriamente esses itens. Tá? Então, esse é um ponto. Nosso parque industrial ainda carece de uma modernização, de um estágio ainda, digamos, mais elevado de diversificação e de avanço para fazer frente a produtos ou para conseguir produzir itens de maior complexidade. Okay? O segundo ponto, ou melhor, aí vem aquela pergunta: professor, mas quais são as razões? Tá? Então, às vezes, uma questão nem pode se encaminhar para as causas disso. Tá? Então, eu vejo pelo menos duas causas. A gente tem que primeiro levar em conta que a nossa industrialização foi uma industrialização tardia, ou na comparação com países avançados, né, países que eu mencionei ainda agora, além da Alemanha, além da França, da Itália, de outros países que compõem, né, aqueles países da tríade, né, do próprio Japão, nós temos uma industrialização tardia e que quando foi, digamos assim, acelerada, quando ela foi tida como fundamental, importante para o desenvolvimento nacional, como que ela aconteceu? Ela aconteceu, se estruturou naquilo que a gente chama de industrialização por substituição de importações. Tá? E esse tipo de industrialização, tá, que privilegiou a entrada de capital estrangeiro, a chegada de montadoras, tá, muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na industrialização orientada às exportações típica dos países asiáticos. Tá? Industrialização essa que, no primeiro momento, privilegiou a produção de itens de baixo valor agregado e que, em paralelo, o Estado foi investindo gradativamente, massivamente na educação e desenvolvimento tecnológico. Tá? No nosso caso, a gente conseguiu uma industrialização acelerada, a gente conseguiu produzir, ter uma produção bastante até diversificada e até atender o mercado, aquela classe média emergente, aquela classe média urbana que vinha se formando, e em parte, um pouco mais tarde até, demandas do mercado externo. No entanto, tá, nós ficamos, digamos assim, muito dependentes
dessas indústrias que vinham de fora, que instalavam suas plantas aqui, montavam basicamente esses produtos e os mandavam para fora ou vendiam principalmente para esses mercados que eu acabei de mencionar, essa classe média urbana, a classe alta, que já tinha poder de fogo para consumir esse tipo de produto. Então, esse é um dos motivos. Um segundo motivo, que de certa forma está ligado a esse, que de certa forma eu já mencionei, o baixo incentivo à inovação, em centros de pesquisa, a pequena quantidade de centros de excelência em pesquisa, em ciência e tecnologia, quando a gente compara a nossa realidade com a realidade desses países avançados, e isso faz toda a diferença. Se você não tem uma quantidade e qualidade, se você não tem investimento massivo em ciência e tecnologia, isso uma hora vai reverberar, uma hora isso vai, de alguma maneira, atingir o setor produtivo. O setor produtivo não vai se desenvolver de forma tão acelerada ou vai continuar dependente da importação de produtos estrangeiros. E aqui cabe um parênteses importante, que essa dependência onera ou custa muito caro para a nossa indústria. Por quê? Porque a nossa moeda é bastante desvalorizada em comparação ao dólar, ao euro, à libra esterlina e outras moedas de países avançados. E quando a gente precisa importar um produto que vem desses países, obviamente a gente paga muito mais caro. Ok? Então, isso é fundamental, pessoal. Existe uma relação, então, assim, clara entre esse problema. A questão assim, de como que a gente enfrenta uma pandemia com uma estrutura de um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, como vocês quiserem. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é digno de uma questão. Eu, se fosse da banca, faria uma questão mais ou menos nesse sentido. Beleza? Tá. Para esse vídeo não ficar muito longo, esse vídeo aqui já está passando de 7 minutos, eu vou deixar a questão da rede urbana, que seria, no caso, urbanização / rede urbana, que seria o nosso próximo tópico, para um próximo vídeo. Tá? Então, em breve, vai estar lá no meu perfil no Instagram, Prof. Wagner Salles, Prof_Wagner Salles, um novo vídeo comentando sobre essa relação entre a pandemia e a urbanização. O que será que a gente pode falar, ou quais correlações a gente pode estabelecer entre ambos. Beleza? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.